Boa tarde, estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações. Você que já se inscreveu, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, que é muito importante. Também estamos no Instagram, onde você pode acompanhar esse vídeo, e no Facebook, além do vídeo, você pode ler comigo o capítulo inteiro durante 6 dias da semana, e no domingo acompanhar com a gente um bate-papo a respeito. Sempre lembrando que nós não temos nenhum intuito de teologia, nós não estamos aqui com debates, não estamos aqui querendo decifrar códigos da Bíblia, nós não estamos aqui querendo dificultar aquilo que deveria ser simplificado. A nossa intenção é fazer com que a linguagem da Bíblia seja colocada de uma maneira mais simples e, de preferência, na língua portuguesa mais simples possível. A língua portuguesa por si só já é complicada, né? Então nós temos que trazer sinônimos e trazer explicações para que as pessoas possam sentir prazer em ler a Bíblia Sagrada, ok? Certa vez eu estava num treinamento de vendas, quando o Senhor pediu a palavra e disse: muito bem, estamos treinados, mas não podemos esquecer que a concorrência também está. Eu meditei bastante sobre isso. E na verdade, nós temos o hábito de, às vezes, esquecermos do outro lado, de avisar o outro lado, né? Isso também ocorre em relação às forças malignas. É uma força constante tentando acabar com tudo que se refere ao que é bom. Como vimos na semana passada, um milagre grandioso tinha acontecido com um homem que não podia andar. Hoje vamos ver o 4º capítulo do livro de Atos, que tem uma continuação daquele contexto. Após esse milagre, após o ocorrido, Pedro e João estavam pregando e convencendo multidões indecisas a estar ao encontro de Cristo, quando então se levanta o capitão do templo, os sacerdotes e os saduceus, que estavam ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando em nome de Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então eles o prenderam. Eles ficaram presos até o dia seguinte, mas uma multidão de quase 5.000 pessoas já estava impactada pela palavra. Pedro e João então foram interrogados rudemente pelos líderes religiosos. Anás, que era o sumo sacerdote, fora deposto pelo governo romano, mas tinha muito respeito porque a religião judaica considerava o sumo sacerdote como um cargo vitalício. Também estava junto Caifás, que era o sumo sacerdote colocado pelo governo romano, e outros da linhagem deles, que estavam todos juntos. Eles prenderam Pedro e João, e aí perguntaram para eles assim: com que poder, ou que, em nome de quem fizesse isto? Está lá no versículo 7. Seria até natural que eles sentissem medo, né? E respondessem de um modo a contornar a situação. Afinal, eles sabiam o que havia acontecido com Jesus. Ele fora crucificado. Mas eles não tentaram disfarçar a verdade. Não. Em vez disso, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Está lá no versículo 10. Se você estivesse no lugar de Pedro, qual seria a sua reação? Qual é a forma que você lida com as pequeninas, sim, pequeninas provas que nós temos hoje? Muitas vezes somos apenas chamados de lunáticos, de chato, ou somos evitados por parentes, por amigos, por vizinhos. Mas existem missionários, meus amigos, sendo mortos por anunciar o evangelho pelo mundo. Nós estamos confortáveis, eu estou aqui num lugar gostoso, uma sombra gostosa, para falar um pouquinho de Jesus Cristo. Existem pessoas que estão sendo perseguidas, então nós temos pequenos problemas. Então, qual é a forma que você lida com essas pequeninas provas que você tem na sua vida? Existe uma promessa
de Jesus registrada em Mateus 10:32, onde ele diz que quem o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai que estás no céu. Do mesmo modo que o nome de Jesus era a única esperança para a cura do homem deficiente de nascença, este mesmo nome é a única esperança para a cura espiritual da humanidade. Os membros do Sinédrio ficaram perplexos com a ousadia daqueles homens simples pescadores. Eles não sabiam o que fazer com eles, mas não podiam permitir que continuasse, afinal iriam perder os seus privilégios. O mesmo pensamento de quando eles crucificaram Jesus e o mesmo pensamento de muitos líderes religiosos hoje em dia. Então o chamaram e ordenaram que não mais falassem, pregassem ou ensinassem no nome de Jesus. Mas outra vez Pedro mostrou que o temor a Deus é o que deve se sobressair. O objetivo da nossa vida deve ser a aprovação de Deus e não dos homens. Assim sendo, não importa o que aconteça, seja sempre fiel a Deus hoje. Eles foram ameaçados novamente, contudo foram soltos, porque eles não podiam segurar eles lá presos. A lei não permitia. Então eles foram ao encontro dos demais e ao chegarem anunciaram tudo o que tinha acontecido. Sabe o que eles fizeram? O que todo cristão deveria fazer. Primeiramente, louvaram a Deus. Então relataram o problema específico e depois pediram ajuda dele. Eles não pediram para Deus remover o problema, mas que os ajudasse a resolvê-lo. Quando nós estivermos em oração, devemos reconhecer que Deus não está à nossa disposição para retirar tudo de ruim da nossa frente, apesar de que Ele muitas vezes o faz, mas que Ele nos dá força e coragem para enfrentar os nossos problemas, sejam eles quais forem. No início, meus amigos, a ameaça da igreja era identificada. Vinha de Herodes Antipas, que era governador da Galileia, Pôncio Pilatos, que era governador romano da Judéia, o povo de Israel e os gentios. Essa ameaça motivou o crescimento da igreja primitiva através da oração. Em muitas situações, nós lamentamos as ameaças que sofremos, porém elas nos levam para mais próximos de Deus. Como um dia compôs a nossa irmã Frida Wigren, ela diz assim num dos hinos que ela compôs: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. O livro de Atos ainda está aberto. Apesar de ser chamado de Atos dos Apóstolos, podemos considerar que Atos da igreja, do povo da igreja. Todos os dias nós colocamos uma história nova nesse livro de Atos. A igreja primitiva sofreu mudanças, se dividiu, se corrompeu, mas a essência nunca se abalou. Sempre haverá pessoas sérias, comprometidas com o amor de Deus, levando a palavra a todo mundo como ordenou Jesus Cristo. Seja uma dessas pessoas, ajude a escrever esse livro da história da igreja. Anuncie a palavra do Senhor a todos. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade, estamos vivendo um momento onde a humanidade começou a não crer em seu futuro, onde pessoas que nós sequer imaginávamos que poderiam morrer tão cedo estão sendo ceifadas. Porém, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho de Cristo, nós não podemos deixar que as pessoas se percam por falta de fé. Ajude a escrever o livro de Atos, ajude a escrever a história da igreja pós-pandemia. Nós tivemos outras pandemias, outras histórias foram escritas pós-pandemia para a igreja. Ajude a escrever essa história. Uma boa tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.